Você não quer crescer. E não, isso não é sobre o Michael Jackson, é sobre você. Você diz que quer evoluir, assumir responsabilidade, ter controle da própria vida, mas toda vez que a realidade exige isso, você recua, disfarça, se distrai, se anestesia com qualquer coisa que te tire do confronto. E aí você olha para a história dele e pensa, ele só queria manter a criança viva. Não, prazer, meu nome é Fael e vou te falar a verdade. Ele não preservou a criança, ele se escondeu nela. Isso muda tudo, porque existe uma diferença brutal entre sensibilidade e fuga, entre leveza e negação, entre imaginação e recusa da realidade. E se isso te incomoda, ótimo, porque o incômodo revela algo que você tenta esconder. Você também criou suas próprias versões de Neverland, não com parques, mas com hábitos, distrações e justificativas bonitas. Você não chama de fuga, você chama de estilo de vida. E é exatamente aí que o problema começa. Porque quando você não nomeia o que está fazendo, você nunca muda. E tem uma parte disso que você ainda não percebeu. Você foi condicionado a acreditar que crescer é perder algo. Perde de ser leve. Perder toda a magia, realidade desejada. Viver, perder quem você era. Então você cria uma narrativa confortável. Eu não quero me tornar como esses adultos vazios. Só que isso é meia-verdade. E meia-verdade é a forma mais perigosa de mentira. Porque o problema nunca foi crescer. O problema foi o modelo errado de adulto que te mostraram. E ao invés de corrigir o modelo, você rejeitou o processo inteiro. Você não quer amadurecer porque associa a maturidade com sofrimento sem sentido, com rigidez, com perda de identidade. Então você trava, fica nesse meio termo, não é mais criança. Mas também não assume o peso de adulto. E esse lugar é confortável no começo, mas depois vira prisão. Porque você não evolui, só repete. E repetição sem consciência vira padrão. E padrão vira identidade. E quando vira identidade, você começa a defender aquilo que está te destruindo. Você chama de jeito de ser. Mas no fundo, é só medo bem organizado. E tem algo mais profundo nisso. A fantasia nunca começa como fantasia. Ela começa como proteção. No caso de Michael Jackson, não era estética, era defesa. Era uma tentativa de controlar uma dor que ele nunca integrou. Infância pressionada, exposição extrema, identidade fragmentada. Então ele fez o que muita gente faz. Construiu um mundo onde essa dor não existia. Agora, olha pra você. Você pode não ter criado um parque, mas criou mecanismos. Distrações constantes, rotinas vazias, entretenimento infinito. Pensamentos que te mantêm ocupado o suficiente para não encarar o que precisa ser encarado. Você não resolveu sua dor. Se infiltra nas suas decisões, nos seus relacionamentos, na forma como você reage quando algo sai do controle e você nem percebe. Você só sente que algo está errado, mas não sabe explicar o quê. Enquanto você não olha, isso continua crescendo. E o pior ainda nem apareceu. A chamada síndrome de Peter Pan não é sobre gostar de coisas leves. É sobre recusar o peso da própria existência. E aqui está o erro que ninguém te conta. Você acha que está protegendo sua essência, quando na verdade está evitando responsabilidade. Responsabilidade não é pagar conta. É sustentar quem você é quando ninguém está olhando. É tomar decisão sem garantia. É lidar com consequências sem fugir. E você não quer isso. Você quer liberdade sem custo. Só que isso não existe. Toda liberdade real vem com peso. E quem foge do peso, perde a liberdade. Porque passa a viver reagindo, não escolhendo. Você chama isso de seguir o fluxo. Mas no fundo, é falta de direção. E quanto mais tempo você passa nesse estado, menos preparado você fica para sair dele. E isso começa a afetar tudo. Você cria uma versão funcional de si mesmo. Trabalha, conversa, socializa, parece normal. Mas é uma estabilidade frágil. Qualquer conflito mais sério. Você desorganiza qualquer pressão real. Você evita. E aí volta pro conforto. Pro que você conhece, pro que acontece de forma natural. Só que o automático não constrói nada. Ele só mantém o que já existe. E se o que existe é insuficiente, você só prolonga isso. Você não tá parado, tá girando em círculo. E o mais perigoso disso tudo é que parece progresso, porque você tá ocupado. Mas ocupado não é evoluindo. E no fundo, você sabe disso. Sabe que tem decisões adiadas, conversas que você simplesmente não quer, mudanças ignoradas. Só que admitir isso exige uma coisa que você não quer dar: ação real. E ação real quebra a fantasia. Michael Jackson não falhou por ser sensível. Ele falhou por não integrar a própria realidade. E você está seguindo o mesmo padrão, em escala menor. Você evita conflito, evita discussão, evita se arriscar em tudo que faz. E chama isso de paz. Mas paz construída na evitação não é paz.
é suspensão temporária de problema. E problema suspenso não desaparece, ele se acumula. E quando acumula o suficiente, transborda. E quando transborda, você não tem estrutura, porque nunca construiu, só evitou. Isso cria um ciclo. Se evita, se enfraquece, evita mais, até o ponto onde qualquer coisa parece grande demais. E aí você começa a acreditar que o problema é o mundo, mas não é. É a sua incapacidade treinada de lidar com ele. E isso fica mais claro com o tempo. Você acredita que ainda tem tempo, que depois resolve. Depois muda, depois amadurece. Mas depois é o lugar onde tudo se perde, porque depois não existe. Existe repetição do agora. E se agora você evita, depois você continua evitando. Você não muda por intenção, muda por ação. E ação exige desconforto. E desconforto é exatamente o que você foge. Então você cria planos, pensa muito, reflete, mas não executa. E sem execução, nada muda. E quanto mais você pensa sem agir, mais difícil fica agir depois. Porque você cria consciência sem movimento. E consciência sem ação vira frustração. E frustração vira mais evitação. E o ciclo se fecha. E você continua dizendo para si mesmo que vai mudar. Você acredita que ainda tem tempo, que depois resolve. Depois muda, depois amadurece. Mas depois é o lugar onde tudo se perde, porque depois não existe. Aqui vai a verdade que você evita. Você não quer crescer porque crescer dói. E você não aprendeu a lidar com dor. Então você cria ambientes onde ela não aparece. Evita conflito, evita risco, evita exposição. Só que isso não elimina a dor, só posterga. E dor postergada não diminui, ela aumenta. E quando ela volta, vem com mais intensidade e sem preparo. E aí você chama isso de fase difícil. Mas não é fase, é acúmulo. É consequência de tudo que você evitou antes. E quanto mais você evita, mais difícil fica enfrentar depois. E isso te prende num lugar onde tudo parece pesado demais. Mas não porque é pesado, e sim porque você ficou fraco para lidar. E isso não é confortável de aceitar. Você não precisa de mais motivação, precisa de confronto. Precisa parar de ser fraco. Porque essa proteção excessiva está te enfraquecendo. Toda vez que você evita algo difícil, você treina sua mente a recuar. E isso vira padrão. E padrão repetido vira comportamento automático. E comportamento automático define sua vida. Você acha que está escolhendo, mas na verdade está reagindo. Reagindo ao desconforto, reagindo ao medo, reagindo à incerteza. E enquanto você reage, você não constrói, só se adapta. E adaptação constante sem direção vira estagnação. E estagnação começa a aparecer em áreas que você não esperava. Relacionamentos, trabalho, autoimagem. Tudo começa a refletir esse padrão. E aí você tenta resolver por fora, sem mexer na raiz. E a raiz continua lá. Existe uma parte sua que já sabe disso, que percebe o padrão, que entende o problema. Mas você ignora, porque ouvir essa parte exige mudança. E mudança quebra o conforto, quebra a identidade atual, quebra a narrativa que você construiu. E você se apega a isso, mesmo sabendo que não está funcionando, porque é familiar. E o familiar parece seguro, mesmo quando não é, e esse apego te mantém preso. Não ao mundo, mas a uma versão sua que já deveria ter sido superada. Enquanto você não solta, você não evolui. E isso começa a gerar conflito interno. Fantasia é confortável. Na fantasia você controla tudo. Nada foge do seu domínio. Nada te faz desistir. Nada te obriga a crescer. Mas isso tem um custo, porque controle falso não sustenta a realidade. E quando a realidade entra, a fantasia quebra. E você não tem estrutura, porque nunca construiu. Só imaginou. Imaginar não prepara, só ilude. E quanto mais você vive na ilusão, mais distante você fica da capacidade real de lidar com o mundo. E isso começa a aparecer quando você menos espera. Se inscreva no canal e deixe seu like. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, controle falso sempre quebra. E quando quebra, vem tudo junto. Decisões não tomadas. Problemas antigos aparecem, nunca sendo verdadeiro com nada. Tudo volta. E volta sem aviso. E nesse momento, você percebe o que construiu. Ou o que deixou de construir. E essa percepção não é leve. Porque não dá mais para fugir. E tudo que você evitou exige resposta. E você não tem, porque nunca treinou. No final, não existe meio termo. Ou você encara a realidade, ou constrói uma fantasia, e toda vez que você escolhe fugir, reforça quem você está se tornando. Não amanhã, agora. E o mais confortável disso tudo é que você já sabe qual escolha está fazendo. A pergunta não é se você entende, é se você vai continuar ignorando. Porque ignorar também é uma escolha. E escolhas repetidas viram destino.
Então me responde sem romantizar. Você quer crescer de verdade? Ou só quer continuar confortável fingindo que um dia vai? Pensando nessa situação, eu já criei esse vídeo para você, clique no card e te vejo lá.